Olá, retomando a nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre apuração preliminar, vamos falar sobre funcionários do Detran, vamos falar sobre o que você deve fazer, para se dar bem numa apuração preliminar, ou melhor, para não se dar mal, é o mínimo, Então vamos lá, eu vou bater um papão com vocês e vou contar algumas coisas interessantes sobre autodefesa e autoincriminação. E algumas práticas abusivas que a gente tem visto no dia a dia. No dia a dia de quem está se envolvendo ou se envolveu em alguma falta disciplinar e notadamente com funcionários do Detran ou de secretarias muito, como é que se diz, muito visadas, pelo sistema de corrupção. Então, vamos lá, presta atenção. Digamos então que você tenha, de alguma forma, o seu nome envolvido na prática de uma falta disciplinar de natureza grave. E que você esteja diante de uma apuração preliminar. Então, na apuração preliminar, a conversa é mais ou menos assim. A autoridade apuradora vai te convidar e vai te explicar que ocorreu um fato e que houve uma denúncia de um fato X, que ele pouco explica que fato é esse e que precisa saber algumas coisas de você para saber se você está envolvido ou não, ou se você sabe quem é que está envolvido, e aí começa a coisa. Observe, então, presta atenção, que juridicamente isso funciona como se fosse um inquérito policial, aqueles inquéritos da Polícia Civil, onde você recebe uma intimação na sua casa, por escrito, não sabe nem do que se trata, não sabe nada, e um escrivão de polícia te convida para comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Então aí são feitas várias perguntas para você que sequer sabe a razão das perguntas, você não sabe nada. Então isso acontece no inquérito como acontece na apuração preliminar também. Então entenda bem o que quer, o que busca a autoridade apuradora, ou a Polícia Civil, no caso do inquérito policial. Eles querem saber, na verdade, se existe indícios ou mesmo provas da autoria e da materialidade da infração ou do delito. E se é você, ou se você sabe dizer quem é o autor do fato. Ok? Então é isso que eles querem saber. Na verdade é isso e nada mais. Então o resto é só fachada, é conversa fiada. Então fica bem claro que é muito importante que você saiba o porquê está sendo envolvido, sobre quais fatos a autoridade está incumbida de apurar. Isso é um direito seu, não é que ele, é segredo, não pode falar que é segredo, ele tem que falar por que é. Por quê? Aqui pode começar ou não o que se chama de autoincriminação. Você se autoincriminar. Por que eu digo isso? Vamos lá. Se você tivesse, presta atenção, se você tivesse recebido um mandado de citação para se defender em um processo administrativo disciplinar, tudo bem, o que ia acontecer? Você saberia, que está sendo acusado, porque já tem contra você um processo, e que o teor desse processo está descrito na portaria inaugural, você sabe dos fatos, você teria que se defender, se entendesse que não deveria falar e deveria se calar, fazendo uso do seu direito constitucional, aquele que está lá no artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a produzir a prova contra si mesmo. Então você teria tudo para se defender, aplicando a sua autodefesa e não indo respondendo perguntas sem saber nem de onde elas vão partir.
ok? Então você estaria diante do crivo do contraditório. Mas na apuração preliminar, legalmente falando, né, juridicamente falando, nada deveria mudar. A grande mudança está no jogo psicológico entre você e a autoridade apuradora, que geralmente quem é? É uma pessoa, geralmente não, deve ser, né, tem que ser uma pessoa de um escalão superior ao seu, um superior hierárquico. Então é uma situação difícil, onde esse silêncio que deveria não presumir culpa, ele presume culpa, né? Porque existe aquela existe aquela frase esculpida no cérebro de muita gente que diz assim: quem não deve, não teme. Quem já ouviu isso daí várias vezes? Quem não deve, não teme. Só que a história não é bem assim. Essa história, essa frase é uma frase filosófica que, de fato, quem não deve, né, não deveria temer a nada. Mas não é bem assim que funciona, né? O sistema jurídico, o sistema da justiça, da polícia e os sistemas em geral são falhos. Então tem que tomar cuidado. Eu te conto uma história e te convido para cooperar, para que juntos encontremos o vilão da história. E você pensa assim: bom, eu não posso deixar de cooperar. Por quê? Se eu deixar de cooperar, vou levantar suspeitas contra mim mesmo. Afinal, tenho que demonstrar que nada devo. Se nada devo, nada temo. Então posso falar à vontade. Essa historinha aí é a que está errada, é que você deve evitar, entendeu? Então, muito cuidado com a apuração preliminar ou a sindicância investigativa, né? Então, muito cuidado com a apuração preliminar ou a sindicância investigativa, que ambas, né, se equiparam, se comparam com o inquérito policial, que não comporta o princípio da ampla defesa no sentido estrito da palavra. Ou seja, não há uma obrigação legal de tomar as medidas que são exigidas para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Mas isso não faz você perder o direito, né, de saber antecipadamente qual é o objeto dessa apuração, qual é o fato que está sendo apurado, quando ocorreu esse fato, em que circunstâncias isso se deu. E se após saber isso, você entender que está sendo incriminado e não souber o que dizer, você pode exercer o seu direito de silêncio, sem que isso implique em presunção de culpa. Porque a boa-fé, olha, presta atenção, a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada. Então não haverá nenhum sujeito que vai falar: olha, ele se manteve calado, então ele é culpado, que senão ele não teria ficado calado. Isso aí vai demonstrar uma ignorância jurídica e não pode ser aplicado. Então, nada de entrar em joguinhos de palavras cifradas e, na dúvida, mantenha o silêncio e procure um bom advogado. Na prática, eu tenho visto muita gente dizer coisas incriminadoras nessa fase que antecede o PAD, ou seja, na apuração preliminar, e isso fica gravado lá nos autos. Embora possa ser desmentido depois, tudo está lá gravado. Então, no seu interrogatório, já ficou gravada uma outra versão. Então, você vai vir com uma versão nova, né? Por que teria acontecido isso? Se você não foi, digamos assim, obrigado a dizer, né? Ou seja, obrigado de forma violenta, né? Então, por que você disse aquilo, se era mentira, né? Então, vamos lá. Por que eu citei em especial os funcionários do Detran? Porque quem está lá no Detran sabe, quem é novo sabe, que existiu uma época de muita corrupção no Detran.
Muita coisa foi parar na imprensa, em programas como Fantástico e outros programas desses bastante sensacionalistas. Eu defendi muita gente, tenho muitos clientes no Detran, inclusive por essa febre de acusações e uma série de coisas fantásticas mesmo, né? Coisas, reportagens mirabolantes. Muita gente saiu prejudicado e a justiça colocou muita gente de volta através do Instituto da Anulação do Processo de Reintegração do Funcionário Público. Eu tenho vários casos assim que vencemos. Então, essa corrupção, ela ocorreu, essas reportagens ocorreram com tanta frequência que acabou ocasionando uma certa presunção de culpa. Ilegal, mas real. Uma certa presunção de culpa, onde funcionários excelentes acabaram se prejudicando por conta desse péssimo conceito que ficou dos funcionários do Detran. Então, é como se aquilo estivesse vivo até hoje, da forma que era. A corrupção sempre existiu em todos os lugares do mundo. Basta você ligar a televisão, ouvir um rádio, abrir a internet e você vai ouvir falar sobre corrupção. Agora, isso jamais deveria ser utilizado para se criar uma expectativa, uma presunção de culpa antecipadamente, ok? Então, quando eu atuo em processos desse tipo, eu tomo todo cuidado desde o início para mostrar às autoridades que cada caso é um caso e que a culpa jamais se presume e que, embora ninguém esteja obrigado a produzir provas contra a sua própria pessoa, em qualquer circunstância que seja, não há por parte do meu cliente nenhum receio em macular o relativo dever de colaboração perante a administração pública, tratando-se de um direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, quer na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, e que o meu cliente vai esclarecer em seus depoimentos todos os fatos que contra ele pesam, desde que conhecidos, né, antecipadamente. Então, a melhor prática é buscar o auxílio de um bom profissional. Um advogado saberá mensurar se há como se exculpar, né, sair pela tangente respondendo perguntas, ou se será necessário e muito mais salutar manter o devido silêncio. Cada caso é um caso, então preste muita atenção, né, no que diz respeito à apuração preliminar. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, e se você gostou do conteúdo, dá um like, não esqueça de dar um like que você ajuda a gente, tá? E se inscreva no nosso canal, vem vindo aí conteúdo inédito, várias coisas, mudanças na lei dos processos administrativos disciplinares. Então, para receber notificação, você tem que estar inscrito no nosso canal. Nós vamos aí, como disse, com conteúdo maravilhoso. Então, se precisar falar comigo, entre em contato pelo meu WhatsApp, que é 11 99167 5410. 99167 5410. Um grande abraço para você e até um próximo encontro nosso aqui.